ele fecha uma trilogia de livros de contos, que começou em 1992 com o livro A Grande Farra, que reúne contos, todos eles ambientados na Amazônia. Em 2000, eu lancei um outro livro de contos, também com histórias ambientadas na Amazônia, que se chama Trópico Úmido. E em dezembro do ano passado, que esse livro ficou pronto, foi lançado em março deste ano, em Brasília. Esse é um dos lançamentos que estão sendo feitos. E ele são 14 contos, todos ambientados em Belém. São diversas tramas, diversas histórias. E esses 3 livros, então, eles têm em comum histórias curtas ambientadas na Amazônia. E eles formam uma trilogia que eu pretendo futuramente editar num só volume com o título Amazônia, que é o fio dorsal que perpassa os 3 livros. Ele, na Boca do Jacareaçu, ele reúne alguns contos que já foram publicados e os demais ainda não tinham sido publicados, eram contos inéditos. Eu vi que eles já formariam um volume, e então eu levei ao editor. Esse aqui foi um livro editado por editora, uma editora de Brasília, a Ler Editora, e são contos, alguns deles que foram escritos ainda nos anos 90 do século passado, que estavam guardados, e outros são mais recentes. Mas todos eles com a trama se desenrolando em Belém e às vezes se desdobrando para o arquipélago de Marajó. E aí eu selecionei um conto que é curto, que inclusive é o conto que fecha o livro, para fazer uma leitura antes da gente encerrar o nosso evento. Mas quero dizer, antes da leitura do conto, que este é um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu não vou me estender nisso, porque senão eu vou chorar, porque reúne familiares meus, amigos meus, na minha cidade natal. E esse, claro, é um momento que vai ficar para sempre, e é um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu nasci em Macapá, vocês sabem disso. Sou caboclo daqui da região e as minhas raízes estão aqui. Eu tenho histórias escritas com uma geografia de outros locais, Rio de Janeiro, Centro-Oeste, Brasília mesmo, mas a maioria do meu trabalho, ela tem raízes amazônicas. O caboclo amazônico está presente, as grandes cidades da Amazônia estão presentes. Inclusive o Fernando Canto, que é um dos grandes conhecedores do meu trabalho, já observou isso. Eu sou um dos poucos escritores da Amazônia que cria personagens que moram nas cidades grandes da Amazônia, Belém, Manaus e também Macapá. Eu até estava comentando que eu estou orgulhoso de Macapá, porque ela cresceu muito, está linda. A frente de Macapá está simplesmente soberba. Então vamos ao ponto. No topo do rio Tumbelém brilha o verão. Atormentado pela fome, às 5 horas estava de pé. Não conseguira dormir nada. Sentia-se tonto e com a náusea que a fome prolongada causa. A última vez que comera algo sólido fora há 2 dias. Só pensava no café. A casa de estudante dividia-se em 3 prédios. O maior e mais novo, que era onde ele morava, tinha uma fileira de quartos, de onde se podia ver o rio Tumbelém. Lavou o rosto e desceu. Passou pela frente da vila, entre os 2 grandes prédios, e subiu para o restaurante, que ficava no prédio velho. Às 7, foi servido café com leite e pão com margarina. Sentiu as costas macias do gato, nos seus tornozelos nus, e pensou na sua cidade natal,
Foi um momento de felicidade curto, pois se lembrou da carta que recebera no dia anterior. Estou com sífilis, dizia a carta. No segundo estágio, não há mais cura. Devo enlouquecer em 10 anos e morrer em 15. Uma geração de filhos da puta minha. Sim, uma geração de filhos da puta. Um sifilítico, outro louco, outro apodrecendo com fraqueza pulmonar num povoado aurífero na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. Outro dipsomaníaco, outro decapitado e castrado pelo seu próprio irmão. Se eu não tomar cuidado, viro mendigo, pensou. Ainda faltava muito para acabar o inverno. 2 anos era quanto faltava para sair da universidade. Deprimia-se a pensar nisso e mudou de pensamento, enquanto caminhava para o campus universitário do Guamá. No começo, quase não suportou a falta de mulheres. Não fazia nenhum esforço para tê-las. Era a economia de guerra, como dizia. Também sentia grande desejo de beber, mas resolvera que tanto bebida quanto mulher só quando pudesse tê-las com qualidade, com dignidade e não como vira-lata. Ademais, tinha Julieta. Conhecera-a na universidade, linda. Viu-a pela primeira vez no semestre passado. Estava a ler um livro no corredor de um dos pavilhões do básico, quando ela passou ladeada por 2 rapazes. Devia ter 21 anos. Sua pele era maravilhosa. Lembrou-o a pele de sua mãe quando jovem, um branco quase leitoso, acetinado. As pernas eram roliças, firmes, as ancas equinas e os cabelos negros e sedosos. Tinha lábios sensuais e um defeito na língua, de modo que falava de uma maneira especial, como uma criança. Ao cerrar os olhos, notava-se um quase imperceptível esforço, e isso, de algum modo, acentuava-lhe o ar de criança. No semestre seguinte, João descobriu que eram colegas de curso e que tinha várias disciplinas juntos. Não sabe como foi, mas se tornaram amigos. Para ele era muito que tivesse Julieta. Sua presença de mulher bonita lhe fazia um bem profundo. Sentou-se, as pernas a tremer, suado e fraco da fome e da caminhada. Sentia premente necessidade de morder algo sólido. Tentou prestar atenção na aula, mas não conseguia reter as informações do professor. E foi assim até meio-dia. Chegar àquele estágio em que não há mais fome, mas uma dormência no estômago, uma contagem regressiva para o desfalecimento. Ir a pé da cidade velha para a universidade, de manhã cedo, após o café, era até agradável, mas tinha de pedir carona para voltar. Era a parte humilhante do seu dia. No caminho ia pensando que seria bom encontrar uma carta, um recado, qualquer coisa, mas a carta mensal que recebia de casa ainda ia demorar uma quinzena. O suco gástrico agitou-se. Pelo menos havia mangueira. Sempre encontrava 2, 3 mangas. E à noite iria até a padaria e pediria ao ogro, que é como apelidava o padeiro, um pão. E o ogro lhe daria um pão massa fina do dia anterior. Depois de comê-lo, beberia um copo d'água e iria deitar-se. À noite, sentindo um pouco de náusea, não teve disposição para ir à padaria e se deitou. Estava tonto e com aquele sono que é um desmaio que vem e vai. Ei! Escutou o que lhe diziam. Abriu os olhos. Julieta estava em pé ao lado da cama, com um leque de dinheiro na mão. Pouco depois, estavam no bar do Hilton. Mas João continuava sentindo um vazio na barriga. Cada vez mais sentia o vazio, até que o vazio se tornou um entorpecimento. Julieta se deitou a seu lado e o aqueceu, com seu corpo macio e branco, como a epiderme de sua mãe. E então aquela dança louca deu lugar a um zumbido vago, como um avião lento, muito alto no céu.